aí galera, Pastor Antônio Lima mais uma vez com vocês, está começando mais um Papo Reto. Antes de mais nada, como sempre, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, para você compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você conhecer. E para você deixar o seu comentário aqui embaixo, que ajuda ao crescimento desse canal, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra com o título Quem cala, consente. Estou dando continuidade a uma série de mensagens, na verdade duas mensagens que eu preparei, muito especiais, né? Mensagens, de certo modo, até escatológicas para o nosso tempo, porque trazem assuntos muito importantes para cada um de nós, povo de Deus. Né? Queria pedir para você abrir sua Bíblia onde você estiver, em Romanos, no capítulo 1, versículo 32. Romanos 1, 32. Que diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém? Essa passagem, ela fala sobre um momento que a igreja estava passando. E Paulo, se voltando para o povo, se voltando para as pessoas, trouxe essa palavra. Uma palavra dura, uma palavra que trazia uma crítica àquele tempo. Exatamente o que está acontecendo agora. Quem cala consente é mais ou menos o quê? Quem cala consente, né? Quem cala aceita, quem cala concorda, quem cala permite. Isso quer dizer que nós estamos abaixando a nossa cabeça diante do que há de errado no mundo. Estamos baixando os nossos olhos e a nossa voz se calando cada vez mais diante do pecado, diante do que há errado no mundo. Quando se lê essa passagem de Romanos, no capítulo 1, você começando a partir do versículo 28, se eu não me engano, fala sobre a imoralidade que estava dentro da igreja, infiltrada dentro da igreja naquele tempo já. E Paulo se levantou contra. Paulo pregou contra, porque aquilo era uma imoralidade diante do Senhor. Hoje em dia, muitos cristãos estão se calando diante do que há de errado no mundo, do pecado que há no mundo, né? Homossexualismo, prostituição, né? A imoralidade está escancarada hoje em dia, mostrada em novelas, em filmes, em séries, em desenhos animados. As nossas crianças nem podem mais assistir um desenho animado porque está escancarado. Livros, revistas. Então, essa imoralidade, muitos estão se calando diante disso, muitos estão deixando de criticar, muitos estão deixando de assumir uma posição de batalha, uma posição de guerra. Não tem mais identidade o cristão de hoje. O cristão de hoje está preferindo concordar com o que há de pecado no mundo, com o que há de errado no mundo, do que criticar. É mais fácil você aceitar, né, se juntar ao grupinho do que criticar. Porque quando você fala contra, você é perseguido, você é homofóbico. Mas analise comigo só uma questão. Quem está perseguindo quem? Quem está perseguindo quem realmente? Quem está perseguindo? Será que realmente é a igreja que está perseguindo esse grupo de pessoas? Esse determinado grupo de pessoas? Ou é esse grupo de pessoas que está perseguindo a igreja, ou o que é de Deus, ou o que é santo, o que é sagrado? Porque realmente o que está se levantando é uma guerra invisível, não. Sim, uma guerra verdadeira. Uma guerra, né? Eu vou usar até outra passagem aqui. Em Efésios capítulo 6, versículo 2, diz que a nossa guerra não era contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Hoje em dia está diferente. Hoje em dia não é mais só contra os principados e potestades, mas sim contra a carne e contra o sangue. Contra os nossos irmãos, contra os nossos amigos. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui. Eu não estou aqui para ofender a sua posição. Eu não estou aqui para ofender o seu pensamento. Eu não estou aqui para ofender as suas atitudes. Eu só estou aqui apenas usando o meu direito de criticar ou ir contra o que você está fazendo. Da mesma forma que você tem direito de não gostar da minha pregação, da mesma forma que você tem direito de não gostar de um pastor, ou de uma pastora, ou de um padre, ou de um bispo. Do mesmo jeito que você tem direito de não gostar do tipo de música que eu escuto, do mesmo jeito que você tem direito de criticar as minhas vestes, eu também tenho todo o direito de criticar as suas atitudes. Porque se Deus nos deixou aqui
está na palavra de Deus e a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não se alterou. Só que hoje em dia estão querendo fazer isso. Alguns pastores que estão levantando a bandeira desse grupo estão indo para o lado desse grupo, alguns líderes religiosos, algumas pessoas que estão indo para o lado desses grupos, estão querendo mudar até a própria palavra de Deus, porque acham que a palavra de Deus é antiquada. A palavra de Deus está matando os irmãos que estão no pecado. Eles querem fazer uma palavra mais adocicada para aceitar o pecado dentro da igreja, aceitar o erro dentro da igreja, aceitar o que não é de Deus dentro da igreja. Está faltando identidade. Nós temos que assumir uma posição. Nós estamos num tempo de guerra, num tempo de batalha. Não há mais tempo de brincar, não há mais tempo de fazer brincar. Nós estamos num tempo de batalha, sim. Tempo de sair de dentro das nossas quatro paredes, da nossa proteção, da nossa cúpula, do nosso globozinho de neve e ir para a luta, ir para a batalha e para o mundo. Não se calar diante do que é errado, não se calar diante do que é pecado. Ah, eu vou me calar porque senão eu vou perder meu emprego. Ah, eu vou me calar porque senão eu vou perder o amigo. Ah, eu vou me calar porque eu vou perder a pessoa que é da minha família. Ah, eu vou me calar porque eu não preciso criticar. Deixa ele fazer o que ele quiser na vida dele. Mas Deus não te chamou dessa forma. Deus, quando te chamou para fazer a diferença. Ir de todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Fazer a diferença. Ele nos chamou como chamou Daniel. Daniel era um jovem, né? Um jovem cristão. Pode-se dizer até um cristão autêntico. E vivia numa cidade que já estava contaminada com pecado. Foi levado cativo para uma outra cidade também que era alicerçada dentro de culturas diferentes, mas manteve a sua integridade, manteve a sua honestidade, manteve a sua cabeça de pé diante de tudo que havia de errado e não baixou a cabeça diante do inimigo. Né? Você vê que no livro de Daniel conta que se levantaram contra ele, armaram contra ele, planejaram contra ele, né? Fizeram uma panelinha, como hoje em dia existe até dentro da própria igreja, panelinhas para tirar você do seu cargo, panelinhas para tirar você da sua posição. Em vez de nos unirmos contra o que é pecado, nós estamos se unindo contra os que estão dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja. Então, se levantaram contra Daniel, fizeram um decreto que todos tinham que se ajoelhar diante daquela estátua, porque aquele que não adorasse aquela estátua estava indo contra, né, contra o rei naquele tempo, contra o senhor daquele tempo. E Daniel não se curvou diante daquela estátua, mas sim continuou adorando o seu Deus. E por isso foi perseguido. Eu sei que é difícil você tomar uma posição porque você tem medo. Porque você sabe que no momento que você se tomar essa posição e assumir o seu papel como cristão autêntico, ter uma identidade de crente realmente, aquele crente que pregava no meio da rua, aquele crente que ia evangelizar no meio de rua, aquele crente que entregava um panfletozinho ali para o irmão, aquele crente que pregava dentro do ônibus. Muitos vão se levantar contra você porque vão dizer que você é homofóbico, que você está perseguindo aquelas pessoas, que você ofendeu, que você criticou. Mas quem realmente está criticando quem? Quem realmente está perseguindo quem? Né? Eu vi um vídeo de um jovem, ele é assumidamente homossexual. Mas ele disse no seu vídeo que não concordava com algumas atitudes dos próprios homossexuais quando criticam a igreja. Porque a família dele era evangélica. E ele não criticava a igreja e a igreja também não criticava ele. Então existia uma união. Mas aqui não, aqui eles se levantam contra o que é de Deus para destruir o que é de Deus. Até uma grande liderança do nosso meio, do nosso povo, já veio a público dizer que ia perseguir as igrejas. Né? De certo modo vai acabar com os templos, vai acabar com as lideranças. Porque nós estamos fazendo a diferença. Porque nós estamos fazendo a diferença e quando a diferença começa a ser feita, a diferença começa a incomodar, começa a machucar. Porque as pessoas do mundo não querem ouvir o que é verdade. Elas preferem viver uma mentira. Preferem viver no pecado, preferem viver na imoralidade
do que ouvir a verdade. Amém? Espero que você tenha recebido essa palavra hoje, que Deus tenha abençoado a sua vida e que você possa tomar uma posição a partir de agora. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te glorificar de novo, Senhor. Bendizer, exaltar o teu santo, poderoso nome, Senhor. Engrandecer, Senhor, cada vez mais. Toma, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, guarda, protege, livra de todo mal. Porque assim, ó Deus, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica com Deus.